O presidente Lula participou neste sábado da inauguração de um centro de tecnologia em saúde da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Durante o evento, Lula fez críticas à influência de milícias no estado e afirmou que se a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro tivesse escolhido o novo governador, ia vir um miliciano. O presidente também pediu que o governador interino, Ricardo Couto, atue no combate ao crime organizado. É o que a gente vai ouvir. Então, você que não precisou pedir voto, cara, você foi indicado. Eu nunca tinha te visto, governador. Mas quando começou esse processo, vai ter votação na Assembleia, Eu falei, se a Assembleia indicar, vai vir o mesmo. Se a Assembleia tivesse que indicar, ia vir um miliciano para ser, sabe? Então, deixa eu lhe falar uma coisa, aproveite. Essas coisas acontecem porque tem Deus. Aproveite. Aproveite esses 6 meses que você tem, ou 10 meses, aproveite. Faça o que muita gente não fez em 10 anos nesse estado. Ajude a consertar esse estado. Ajude a consertar esse estado. Pode ficar certo que é isso que o povo do Rio de Janeiro espera de você. Após a fala, a Alerj divulgou uma nota afirmando que espera respeito às instituições e classificou como inaceitável qualquer tentativa de generalizar ou criminalizar o parlamento fluminense. O presidente da Assembleia, Douglas Ruas, também reagiu às declarações. Ele afirmou que Lula não tem moral para dar lição sobre o combate ao crime organizado e acusou o governo federal de falhar ao enfrentamento às facções criminosas. Ainda durante o discurso, Lula defendeu a retomada dos territórios dominados pelo crime organizado e disse que o Rio de Janeiro precisa recuperar o prestígio de quando foi capital da República. Felipe, treta aí do presidente Lula com o Rio de Janeiro. Fato é que o Rio de Janeiro tem um problema, assim, na segurança pública, problema maior na política. Sem governador, agora com um governador interino, um momento muito complicado. Essa eleição para governo passou aí pelo Supremo Tribunal Federal, agora um governador interino tendo que se inteirar das condições políticas do Rio de Janeiro e resolver meio que por cima, né? 6 meses, 10 meses, como o próprio presidente Lula disse, para tentar governar um estado que tem muitas peculiaridades, principalmente na segurança pública, que está intimamente ligada à política, ou melhor dizendo, está intimamente ligada aos políticos, Felipe. Nilo, essa declaração do Lula, né, traz tantas situações que realmente, na minha opinião, é uma declaração completamente infundada. Infundada não, né? É grossa, né? Colocando dessa forma, né? Primeiro que ele começa, né? É bom os nossos telespectadores lembrarem, né? Que o governador atual do Rio de Janeiro é o presidente do Tribunal de Justiça, né, do Estado do Rio de Janeiro, que foi escolhido, né, numa ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, né? Até porque o Rio de Janeiro, né, com a cassação e com a renúncia, né, do ex-governador do Rio de Janeiro, né, não tinha vice-governador, né, até porque o vice-governador do Rio de Janeiro virou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, né, e o presidente da Assembleia Legislativa havia sido preso, né, então, ou seja, não tinha ninguém, né, na linha de sucessão depois do governador ter sido cassado, ter renunciado antes, né, o Castro ter renunciado antes, né, então aí foi escolhido o presidente do Tribunal de Justiça. Então, na declaração do Lula, ele começa fazendo uma análise como se uma indicação direta, né, sem voto, fosse melhor, né, do que uma escolha por meio da votação, né, seja indireta da Assembleia Legislativa ou seja direto da população do Estado do Rio de Janeiro. Aí vem a primeira pergunta, será que o Lula discorda da democracia, por exemplo, é a favor da escolha direta pelo Supremo Tribunal Federal, né? Quando ele fala, você não ganhou voto, né? Você está aqui por conta de Deus, né? Faz o que ninguém fez em 10 anos. Ele acredita mais numa escolha assim do que uma escolha democrática, por exemplo. Já é a primeira coisa que vem na minha cabeça exatamente isso. E o segundo ponto é a acusação dizendo, né, que a LESP, né, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que tem representantes do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, o povo do Rio de Janeiro escolheu aqueles representantes, iria, se fosse eleição indireta, escolher um miliciano ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, ele dá um tapa na cara
do povo do Rio de Janeiro. E fala que a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro é corrupta, né? Só tem corrupto lá dentro e iria escolher um malfeitor, iria escolher um miliciano como governador do Estado do Rio de Janeiro. Eles sabem que a política do Rio de Janeiro tem muitos problemas. De fato, né? A milícia, o Comando Vermelho, né? Está dentro da política. A gente sabe disso. Ninguém aqui é ingênuo a ponto de achar que a política do Rio de Janeiro é 100% limpinha. Mas não dá para ele colocar e fazer essa acusação à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, nele, eu vejo esses dois pontos como preocupantes. Primeiro, que ele coloca, de certa forma, o governador atual, sem mandato e sem voto, como uma pessoa que foi escolhida de forma melhor do que seria escolhida pelos representantes do Estado do Rio de Janeiro e pelo povo do Estado do Rio de Janeiro. E segundo, acusando a Lespe de ser ocupada 100% por miliciano. Não dá para a gente aceitar esse tipo de declaração do presidente da República. Neila. Felipe, você gostou do termo limpinho também, da política limpinha? Eu gostei do termo. Adotou. Limpinho. Adotei. Pois é, complicado o presidente Lula falar isso, né? Talvez, se o presidente Lula não precisasse do Congresso Nacional, seria assim que ele atuaria lá dentro, sabia? Mas ele precisa aprovar os projetos dentro do Congresso. E você veja bem como é uma pessoa que se torna diferente, né? Quando os interesses são outros. O presidente Lula atuando dentro da Alerj dessa forma, falando da Alerj dessa forma, falando do governo do Rio de Janeiro dessa forma, enquanto presidente da República, ele podia atuar ajudando de diferentes formas. É claro que não dá para o presidente colocar o dedo ou meter o bedelho no poder executivo de um estado, mas pode ajudar. E um momento de eleição, né? Um momento que o presidente Lula podia captar os eleitores do estado do Rio de Janeiro para ele. Eu não sei se essa foi a melhor pré-campanha eleitoral para os fluminenses, para os cariocas, não, viu? Não sei se foi o melhor jeito de conquistar o eleitorado do Rio de Janeiro para o presidente Lula. Não, te conquistaria se você estivesse lá no Rio, Felipe? Não ia me conquistar de forma alguma, né? Esse tipo de acusação, né? Falando que a Lespe iria escolher o miliciano, que não tem outro, que o nome que o povo do Rio de Janeiro escolheu como representante é ocupado 100% por miliciano, né? Isso, Neila, só ganha respaldo na bolha lulista e petista, que deve aplaudir esse tipo de declaração. Mas como Lula precisa, né, de votos de pessoas de outros partidos políticos, pessoas de outras vertentes, né, ideológica, com toda certeza, esse tipo de declaração não ganha voto, não. Pelo contrário, eu creio que o Lula está acusando realmente o Estado do Rio de Janeiro, né, as pessoas, os fluminenses, né, do Estado do Rio de Janeiro, a escolherem pessimamente os seus representantes, e mais do que isso, não tem ninguém na política bom no Rio de Janeiro, né? Pelo contrário, só tem pessoas corruptas no estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que isso não é verdade, a gente sabe que tem muita pessoa corrupta assim, né? Claro, ninguém vai ser ingênuo falar que Rio de Janeiro vive um momento bom na política, pelo contrário, né? Você pega, por exemplo, a quantidade de prefeitos, ex-prefeitos que foram presos, de ex-governadores que foram caçados e condenados, né, no judiciário, né? Pô, você vê, por exemplo, que os últimos 3 governadores foram cassados, né? E os últimos 2 os 3 foram presos, né? Ou seja, realmente o Rio de Janeiro vive um problema na política. Mas esse tipo de generalização, né, não é uma generalização boa para o Lula ganhar voto, não. O Lula deveria vir com um projeto. Qual é o projeto do Lula para acabar com a milícia no Rio de Janeiro? Como que o governo federal pode ajudar o estado do Rio de Janeiro a acabar com a milícia, a combater o Comando Vermelho, a combater o PCC? Que o governo tem de ajuda ao estado do Rio de Janeiro? Isso que o Lula deveria falar e se preocupar, na minha opinião, e não esse tipo de retórica vazia, Neila. Aí, é aquela PEC que está parada, é o PL, antifacção, é o último projeto que ia desembolsar 11 bilhões do BNDES com acordos dos estados. Lembra que a gente falou disso há umas 2 semanas? Então, era disso mesmo que o presidente deveria estar falando lá com o governador interino. Ó, governador, o senhor vai se adaptar aí, vai, de fato, captar os recursos do BNDES para o nosso projeto aí antifacção, projeto antimiliciano aqui no Rio de Janeiro. Sobre isso, nenhum dos dois está falando. Aliás, a gente não ouviu mais falar sobre isso, né? O presidente Lula jogou a história desse projeto
de segurança pública há 15 dias, a gente não viu mais falar sobre isso, né? Não vimos os estados, os governadores se adaptando a esse projeto, se adequando a esses projetos, porque para quem está nos assistindo, os estados precisam se adequar e querer participar do projeto, porque para o BNDES liberar o dinheiro, o governador precisa participar. Então, não é só o Poder Executivo, não é só o presidente Lula que precisa lançar mão do projeto e de um valor específico. Não vou me lembrar qual foi o valor que o governo federal liberou, mas a maior parte, né, a maior fatia de dinheiro vai ser liberada pelo BNDES, né, Felipe? A gente não viu mais ninguém falar sobre esse assunto. Então, lançou ali a cartada, o projeto ali pré-campanha, né, que é um bom projeto eleitoral, mas a gente não viu mais ninguém falando sobre isso, não deu andamento, né, não vimos mais. É mais uma pirotecnia, Lila. Você vê o governo lançando projeto, fazendo coletiva de imprensa para lançar um projeto, que até agora não está claro para mim, né? 1 bilhão só de reais que o governo federal ia colocar nesse projeto e Isso. 7 bilhões, se não me engano, né, de fundo de empréstimo do BNDES que os estados teriam acesso caso seguissem determinados requisitos, né? Mas, mais uma vez, você vê que o plano de segurança pública do governo, em relação a esse último que eles anunciaram agora, está muito mais no campo da pirotecnia do que da efetividade mesmo, né? É muito mais para querer criar uma narrativa política para ajudar no processo eleitoral, angariar voto, aumentar a popularidade, do que de fato resolver o problema da segurança pública. Porque a gente sabe, né, que, claro, o governo federal tem condições de melhorar e muito a segurança pública no Brasil, né? Mas a gente sabe que para mudar de fato, né, com instrumento, com cooperação entre os entes federativos, só por meio da aprovação daquela PEC que está no Congresso Nacional. E, pelo visto, o governo desistiu, né, de continuar lutando para a aprovação da PEC nesse governo. E aí lança esses projetos que têm muito mais a ver com pirotecnia do que com efetividade mesmo, né? E aí, quando ele vai para um evento desse no estado do Rio de Janeiro, né, encontra o governador do estado do Rio de Janeiro interino, né, num estado em que lida com o problema de segurança pública de uma forma muito mais profunda do que vários outros estados, ele não tem o que mostrar, Neila. Ele não tem o que falar, Neila. Ele não tem o que mostrar e o que falar. E aí, o que ele faz? Tem que fazer esse tipo de retórica, achando que vai ganhar voto da população que mais sofre com problema de segurança pública, mas, pelo visto, Neila, eu creio que esse discurso dele não vai ganhar eco na população do Rio de Janeiro. Não, pelo contrário, o povo fluminense vai, de certa forma, rechaçar esse tipo de declaração que afronta e muito a população do Rio de Janeiro. É isso, era o momento de cobrar a adesão desse projeto específico de segurança pública, de combate à milícia, de combate ao crime organizado, que foi lançado muito recentemente para já ser cumprido praticamente de forma imediata. Não falou sobre nada, mas a gente não esquece, a gente continua acompanhando.